bem com vocês? Bom, hoje o programa é a gente vai começar, vou explicar. É um programa que vamos começar de uma maneira diferente, porque o tema realmente tem que ser falado, mas não é um tema glamuroso. O que vamos falar hoje é de um serviço público. Vamos falar da violência contra a mulher, que além de ser uma violência física, ela realmente deixa muitas marcas pela humilhação, pela dor, pelo medo, pelo trauma. Por exemplo, o que você faria se você presenciasse essa cena? Presta atenção, olha só, se coloca no lugar, você está olhando e isso acontece. Para com isso! Eu quero ouvir da tua boca, eu quero quebrar aqui na rua. Ai! Eu quero ouvir da tua boca, tá entendendo? Eu quero ouvir da tua boca. Para com Assume. Para com isso! Assume. Para com isso! Assume. Para com isso! Assume. Para! Então, isso é uma cena que as pessoas cada vez mais veem na sociedade, a violência contra a mulher. E daqui a pouco você também vai saber qual foi a reação das pessoas que viram essa cena. Era uma atriz, um ator, mas será que elas fizeram alguma coisa? Elas tiveram alguma atitude? Isso também é um problema que atinge a sociedade inteira e também os famosos. Por exemplo, a gente não sabe se é verdade, mas a Joelma disse que sofreu várias agressões do Chimbinha. A gente não sabe se é verdade. Também teve, mas pode ser também. Também teve a cantora Li Martins, que saiu de um reality show e falou que apanhava do marido. E tem mais, você vai saber tudo sobre o crime que chocou esse país, esse mês. A morte da dançarina Ana Carolina Vieira. O ex-namorado confessou que matou por ciúme, gente. Olha só. Eu matei a mulher que eu amo, sabe? Com minhas próprias mãos, cara. Apesar de Deus perder o Cristo, é só isso. E a família dela, minha mãe, a minha filha, toda a família dela. Hoje vamos ter aqui a advogada de defesa do Anderson Rodrigues e a mãe e o irmão da Ana Carolina. Eu entendo que esse crime é um crime absurdo, um horror, uma loucura. Daqui a pouquinho você vai entender do que eu estou falando. O Brasil realmente ficou chocado. Eu fiquei chocado. E eu só digo uma coisa, vamos dar um basta em tanta covardia. Você que está aí na sua casa, se você puder ajudar, você veja o que está acontecendo no seu vizinho, não seja imparcial, seja parcial, ajude. Você pode mudar uma pessoa, 2 pessoas. Você pode ensinar os seus filhos, homens, a cuidar das mulheres. Você mãe, ok? Agora, com tanta mulher bonita aqui, a gente está olhando, segura aqui para mim. Nós não imaginamos que alguém pode bater, machucar, agredir, seja essa agressão física, verbal, mental, porque a mulher não merece isso. Eu acho que ninguém merece, mas hoje eu, como mulher, eu estou aqui para falar da violência contra a mulher. Eu acho inacreditável que em 2015 haja ainda tantos crimes contra a mulher. Até o Brasil saiu na frente, tem a Lei Maria da Penha. A minha pergunta é, será que não está funcionando? Eu acho que está. Eu acho que, de alguma forma, está funcionando, mas as pessoas ainda não aprenderam que não se pode fazer isso. Coloca aí, eu estou chocada. Esse último crime que abalou aí o Brasil me deixou realmente passada. A gente começa a rever os conceitos, né? Eu vou relembrar aqui alguns outros casos e mostrar para vocês que as pessoas ainda agridem as mulheres. Olha só. Uma briga de casal. Uma novela da vida real com direito a traição e agressões físicas. Joelma revelou em uma entrevista que Chimbinha já tinha um histórico de violência. No início da banda, ele me agrediu, eu tive que passar 3 dias trancada no quarto de um hotel até meu rosto voltar ao normal. E foi além. Falou que o guitarrista tentou matá-la. Depois de 3 anos, ele tentou me jogar do 2º andar de uma casa aqui de Recife, onde a banda estava alojada. Não foi só Joelma que passou por essa dura realidade. Em 2009, Rihanna foi agredida pelo namorado Chris Brown. Ela recebeu vários socos e disse que o cantor tentou sufocá-la. A cantora Whitney Houston, eternizada pela música do Guarda-Costas, revelou
apanhava diariamente do ex-marido. Disse também que foi ele quem a levou para as drogas. Whitney Houston foi encontrada morta em um quarto de hotel em 2012. Aqui no Brasil, netinho de Paula chocou o país quando Sandra Mendes, esposa do cantor em 2005, apareceu com hematomas nos olhos. E o motivo teria sido porque ela se negou a assinar um documento sem ler. E ele veio a público pedir desculpas. Em 2006, Cadu Moliterno deu um soco na então mulher Ingrid Saldanha. Não demorou muito para ele mostrar a sua fúria. Mas dessa vez, a vítima foi a namorada, Brisa Ramos. Eu estava dentro do carro dele, ele me pegou forte pelo braço, foi me sacudindo, me apertando e me jogou de dentro do carro dele. Gretchen, a eterna rainha do bumbum, foi agredida pelo noivo Cláudio Farias, 2 dias antes do casamento. Isso foi a gota d'água para que a cantora abandonasse a cerimônia. Em 2014, o ex-BBB Yuri Fernandes espancou a namorada e dançarina Ângela Souza. O casal estava de férias em Maceió e se desentendeu após chegar de uma festa. No dia 30 de março de 1981, o cantor Lindomar Castilho perdeu a cabeça e cometeu um crime. Matou com o tiro a sua ex-mulher, Eliane de Gramont. De acordo com a promotora do caso, ele era agressivo e ciumento e, quando bebia, espancava a esposa. Lindomar foi sentenciado a 12 anos e 2 meses de prisão. Não se engane com o mundo cor-de-rosa dos famosos. Por trás dos holofotes podem se esconder as provas de covardia e humilhação. Um assunto muito sério no palco do Super Pop. Boa noite, Lordelo. Boa noite, Luciana. Eu fico assistindo isso e é inacreditável, né? Luciana, o programa de hoje ele é tão importante. As mulheres que estão passando por qualquer tipo de ameaça ou já sofreram agressão, você tem que ficar ligado no programa, porque nós vamos mostrar o caminho disso que pode chegar à morte. Eu trouxe para você o meu último livro, Paixões Perigosas. Eu tenho mais de 400 relatos aqui, 14, de mulheres que amavam, eram amadas entre aspas, mas acabaram morrendo, como o caso da bailarina. Que poderia ser evitado, né? Que poderia ser evitado. Nós vamos mostrar isso hoje. E vamos fazer, Luciana, eu pedi para a sua produção fazer um set. Nós construímos o quarto onde a bailarina Ana Carolina foi assassinada e o Brasil vai saber como tudo aconteceu. Ok, Lordelo, muito obrigada. Eu vou falar boa noite também para Brisa Ramos. A Brisa está aqui com a gente, muito obrigada. Brisa, boa noite. Você é ex do Cadu Moliterno. Você foi agredida pelo ator. Isso. Okay. Passei por essa situação. Muito obrigada. Vou falar com a Akemi Higashi. Akemi Higashi. Akemi, né? Muito obrigada. E você... Sinto muito pela sua amiga. Você perdeu a sua amiga, a bailarina, a vítima, a Ana, era uma amiga sua. Muito obrigada por você estar aqui nesse dia tão difícil. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou falar também boa noite para Sandra Almeida, mais uma vez aqui, psicóloga. Muito obrigada. Se é que existe algum tipo de psicologia que possa explicar como é que uma pessoa mata e fica com o corpo pintando, maquiando, fazendo cabelo. Realmente não sei se existe psicologia. Boa noite, Luciana. É mórbido demais, né? É muito louco. É muito louco. Acho que a gente precisa de um psiquiatra aqui, porque tem que tomar um remedinho ali, né? Bom, daqui a pouco a gente vai entender. Muito obrigada. Obrigada. Simone, Thiago, muito obrigada pela Boa presença. Noite, Luciana. A gente está no nosso Oficial Super Pop. Oficial Super Pop, e também tem uma enquete aqui, Luciana. Olha, você já sofreu agressão em um relacionamento? É importante que as pessoas falem, inclusive para a gente mostrar que sim, existe, mas muita gente tem medo de falar, viu, Luciana? Agora, a gente está falando de vários tipos de abuso, né? Porque tem o psicológico também. Aquele homem que fica fazendo tortura psicológica também está abusando, né? É uma tortura psicológica que leva a mulher à loucura. Não, a Lei Maria da Penha não fala só da agressão física, fala da agressão psicológica, agressão sexual, da agressão patrimonial e a verbal também. Pode xingar, né? Não pode Todas xingar. essas agressões que eu acabei de falar, Luciana, a pessoa pode ir numa delegacia e pedir proteção. Ok. Só que a maioria vai, nós vamos falar aqui, de 80% a 90% das mulheres voltam à delegacia, não quero mais... Retira a queixa. Porque volta para casa com o marido, com o namorado, e fala, não, então tá tudo certo, dá um beijinho na boca, tá tudo bem.
Bom, a gente vai entender um pouquinho. E agora, para a gente explicar quanto sério é essa situação, eu vou falar aqui de um crime que chocou o país, porque a gente precisa desses assuntos e desses exemplos, até que seja um exemplo péssimo, mórbido, absurdo, para vocês entenderem que tem que parar com essa história de violência contra a mulher. E você que é mulher tem que se dar o respeito, tem que saber quando sair de uma relação e saber quando tem que dar um basta e falar, não dá para mim, tá perigoso. A morte da dançarina Ana Carolina Vieira, uma menina jovem com um futuro maravilhoso, promissor pela frente. Eu quero entender o que aconteceu e saber de todos os detalhes desse caso realmente muito, muito comovente. Coloca aí. Ela era dançarina. Teve uma rápida passagem pela banda Aviões do Forró. Sua última tentativa na TV foi participar de um reality, no Domingão do Faustão. Já o Anderson havia sido condenado por tráfico de drogas em Santa Catarina e respondia por violência doméstica em Fortaleza. O casal estava junto há 2 anos, mas o relacionamento chegou ao fim. E começavam aí as perseguições. Eu não aguento mais o Anderson me ligando, cara. Temendo o pior, Ana Carolina chegou a comunicar ao zelador para proibir a entrada de Anderson. Mas ele entrou. Ele entrou às 3 horas da manhã do dia 1º de novembro. Era o início de uma grande tragédia. De acordo com ele, Ana Carolina se prostituía. E esse era o motivo que mais o incomodava. Estava tentando tirar ela de uma vida que ela optou por não querer mudar de vida, entendeu? Mas eu me arrependo sim, claro. Ela era a mulher que eu amava. No dia seguinte, Anderson pega o celular da dançarina. Eu vi mensagens dela com o cliente e tal, e aí ela meio que se exaltou comigo. Clientes porque ela trabalhava numa boate aqui em São Paulo. E aí, meio a essas conversas e tal, aí eu fui, ela me questionou, né, porque eu tava mexendo no celular dela. E aí eu disse, né, que não aceitava e tal, que pelo menos me respeitasse pelo fato de eu estar com ela. A discussão se intensifica. E ela passou a me agredir verbalmente, me chamando de rato, de lixo, né, porque eu estava mexendo nas coisas dela e tal, que eu não era de confiança. E a gente passou a se desentender, né, desentender verbalmente, até partir realmente para agressão. Anderson tem um ataque de fúria e mata Ana Carolina. Ela me agrediu primeiramente, ela avançou em cima de mim, tanto que eu tenho com as marcas aqui, ó, de arranhão dela e tal. E meio a isso que ela estava em cima de mim montada na cama, eu virei ela e acabei enforcando ela até ela chegar ao alto. Com muita frieza, ele ficou 2 dias ao lado do corpo, comprou veneno de rato e pretendia se matar. No dia 4 de novembro, o zelador sentiu um cheiro muito forte vindo do apartamento e ele mesmo avisou a polícia. Imagens do circuito interno mostram o momento exato em que ele saiu do edifício, mas a polícia já o aguardava lá fora. Ele, percebendo a aproximação da polícia, ingressou num táxi, mas foi perseguido de moto e acabou sendo preso. Na delegacia, ele confessou o crime e demonstrou arrependimento. Eu virei ela e acabei enforcando ela até ela chegar ao alto. Eu matei a mulher que eu amo, sabe? Olha a minha cara pro Anderson. Akemi, você é amiga da Ana? Eu era amiga dela, né? Ela saiu com o Anderson por quanto tempo? Olha, eu não sei ao certo, porque eu conheço a Carol desde que ela veio para Fortaleza, de Fortaleza para cá, para São Paulo. E ela já comentou várias vezes dele, mas eu sei que ela gostava dele, porém ele sufocava ela, ele tinha um ciúmes doentio. E ela muito bonita, ela era muito simpática, ela cativava as pessoas, né? E fazia os seus trabalhos como dançarina, como modelo. Então ele não suportava essa vida dela. Me conta uma coisa, você conheceu o Anderson com ela? Eu não cheguei a conhecer. Não chegou a conhecer? Não. Ainda bem que não.
Ali, ele... Olha, não que isso tenha nada a ver com isso, porque se ela foi, ou era, ou deixou de ser garota de programa, isso aí não impede que ela tenha direito a continuar viva, maravilhosa. Não tem nada a ver com o crime. Mas ali ele diz que ela era garota de programa. Você sabia se ela era? Olha, eu não passava 24 horas do meu dia com ela, mas que eu saiba, não. E eu conheço ela muito bem. Ela fazia os trabalhos dela, ela foi para o Rio de Janeiro há pouco tempo fazer umas fotos, ela ia ser musa de um time de futebol. Inclusive, eu tenho áudios dela me pedindo ajuda, que ela não sabia o que fazer, porque o produtor queria que ela ficasse na casa dele e ela não queria. Eu coloquei ela na casa da minha irmã, para ela se sentir lá tranquila, segura e fazer o trabalho. Eu tenho o áudio dela falando então, isso. Então, parecia que o negócio dela era realmente trabalhar como modelo. Realmente era isso. Ela ensaiava, ela dançava todo dia, eu fazia aula de dança com ela. Ela era uma menina super dedicada, forçada. Gente finíssima. Ela Mas era mesmo que ela fizesse programa, também não é desculpa para ninguém matar ninguém, nem né? que ela fosse uma garota de programa de esquina. Claro. Isso nada justifica isso. Luciana. Claro. Agora, peraí, e ela chegou a comentar com você que ela queria terminar com o Anderson? Ela chegou a comentar. Ela terminou com ele, na verdade. Eles estavam terminados. Já fazia uns 2 meses. Eles estavam terminados. E ele não deixava ela em paz. Ele ligava constantemente? Não, ele ligava de vários telefones de números desconhecidos o dia todo, o tempo inteiro. Uma semana antes do crime, eu fui jantar com ela, foi aniversário do meu marido, e eu convidei ela estava sempre comigo, e meus filhos estavam juntos, inclusive, e ela me mostrou o telefone dela. Ela falou: o Anderson não para de me ligar, eu não sei o que fazer, eu não aguento mais. E ela tinha dado chega pra lá mesmo? Sim, ela tinha, e ela estava sofrendo muito, porque ela gostava dele, porém ela não tinha condição de ficar com ele. Luciana, geralmente o indivíduo ciumento, o que ele mais teme é a traição ou ser abandonado. Mas ela já não estava mais com ele. Então, mas eles iam e voltavam, né? Eles tinham essas idas e vindas, né? Eu acho que... Pelo que você me falou? Sim, ela gostava dele. Então... Ela gostava dele? Ela gostava. Ela sabia que ele já tinha sido condenado ou estava tendo um processo por tráfico de drogas, por agressão? Ela sabia disso? Ela sabia que... Inclusive, ela comentou comigo que ele teve um problema em Florianópolis na época, e ela foi para lá para ajudá-lo, eu não sei como, mas ela estava muito chateada, muito triste, decepcionada. Ele só dava problema para ela. Mas ela, e com ela, ele tinha sido de alguma forma agressivo antes ou nunca? Ela nunca comentou com você? Olha, que eu saiba. Nunca comentou? Só nesse último mês que ele invadiu a casa da mãe dela, falou algumas coisas para a família dela, falou que ela era garota de programa. Ele inventava muitas histórias e agredia muito verbalmente. Fisicamente, nunca. Que eu saiba, não. Ela nunca tinha que dito eu saiba, não. Que você saiba, não. Ela claro. pode não ter dito para mim. Ok. Mas tem uma pergunta importante, Luciana, que é o seguinte. A Kemi, você que parece que era a amiga mais próxima dela aqui em São Paulo, esse rapaz sai de Fortaleza e vem para São Paulo na sexta-feira passada. Uhum. Ele tenta entrar no prédio e não consegue. E ele fica sexta, sábado e domingo tocando no prédio e ela proíbe a entrada. Fica voltando? Ela proíbe a entrada. Ela ligou para você e te contou que ele estava lá? Sim, ela me ligou. Ela me mandou uma mensagem na sexta-feira, às 11 horas da noite. Perguntou onde eu estava. Eu estava saindo da academia. E eu liguei para ela em seguida e eu perguntei: tá tudo bem, né? Você está precisando de alguma coisa? Ela falou: o meu ex está aqui na porta do meu prédio, não sai daqui. Ela queria sair para jantar, para fazer alguma coisa, e não tinha como sair porque ele estava lá plantado. Eu falei para ela que se precisasse eu buscaria ela no prédio, entrava na garagem, ela podia entrar no banco de trás e a gente saía escondido. Mas ela nunca cogitou? Você nunca falou para ela que você não chama a polícia? Sim, mas eu acho que ela tinha pena dele. Ela era muito boazinha. Tinha pena dele? Eu tenho certeza. Ela tinha pena. Essa pena fez com que, no domingo para segunda, de tanto ele insistir na portaria do prédio... Inclusive, ela deixou uma foto dele na portaria do prédio. Nós vamos mostrar daqui a pouco que ela ainda fez, ela foi muito inteligente e prevenida. Ela pegou uma fotografia dele e escreveu: proíbam a entrada desse rapaz no prédio. E o porteiro colou na portaria. E por que? Olha só, ela fez um cartaz. Olha ela foi lá. Esperta, Ana. Ela fez um cartaz e falou assim: proíba a entrada dele no prédio. Por que depois ela deixou ele entrar, gente? Ele insistiu. Muito. Ele deve ter falado para ela: olha, eu estou acabando meu dinheiro,
eu sou de Fortaleza, eu não sou daqui, eu vou ter que dormir na rua, e ficou fazendo uma pressão psicológica. 3 dias. Só que a Ken me diz uma coisa importante. Ela gostava dele. Ela gostava dele, Ken? Ela gostava. Ela gostava. Ela não tinha ninguém aqui. Ela, que eu saiba, desde quando eu conheço ela, ela nunca teve nenhum homem aqui. Ela estava Ela era sempre... de Fortaleza também? Sim, ela é de Fortaleza. Eles se conheciam de Fortaleza? Sim, eu acho que a família deles são conhecidos. Imagina a tristeza da família dela agora. E dele também, né? Porque são 2 famílias destruídas, né? Ô, Simone, você conversou com a família, a gente vai mostrar. Você conversou com a mãe? Conversei, Luciana, com a mãe e com o irmão. A mãe, inclusive no dia que o Anderson tirou a vida da Ana Carolina, ele ligou para a mãe. Não. Ligou para a dona Antônia, tentou falar com a dona Antônia. Não sabia. Mas de uma forma fria, não contando o que tinha acontecido. Não, de jeito nenhum. Ele conversou com a mãe, explicou, falou com essa mãe normalmente. E depois matou a filha? Já tinha matado a filha dela. Já tinha matado a filha? Ele matou... Tem um detalhe, Simone, vamos contar para o público aqui. Quando ela permite subir no apartamento, ele sobe. E ele deve ter subido como um cordeirinho. Bonzinho. Bonzinho. E o que ele disse para o delegado que o prendeu é que eles mantiveram uma relação sexual. Será que é verdade? Para ele disse. Bom, mas eles mantiveram uma relação sexual e, em seguida, ele pegou o celular dela, palavras dele, consultando o celular dela, ele alega que ela teria conversado com algum homem, e aí ele se enfureceu e ele alega que começou uma discussão que se tornou uma briga e ele acabou esganando essa moça. E ele pegou o celular também, Lordello, isso é importante, Luciana, ele usou o celular da Ana Carolina e mandou mensagens para a família se passando por ela. Gente. Verdade, durante os 2 dias. Durante 2 dias? Ele ficou se passando por ela porque ele queria que ninguém soubesse do pior. A família devia estar ligando, ela não atendia, porque estava morta. E ele ficava no WhatsApp mandando recados. Absurdo, gente. E o pior, ele fica segunda, terça e quarta. O corpo falecido, Luciana, depois de 24 horas, começa a cheirar mal. Começa a entrar em estado de decomposição. O que ele fez? Ele foi comprar incenso. Ele ligou um ventilador. Por quê? Porque aquilo estava cheirando mal. E ele lá dentro. Que louco, gente. E aí, Mórbido nós demais. vamos mostrar daqui a pouco para o público um quarto que seria uma réplica do que aconteceu e mostrar que durante quase 3 dias ele dá banho na falecida, ele maqueia, ele penteia o cabelo, ele coloca uma roupa bonita, mas aí vem uma interrogação. Por que ele fez isso? Ah, Lordello, porque é doido, né? Não, para mim tem uma outra explicação. Bom, Simone Garuti conversou com a mãe e com o irmão de Ana Carolina. Gente, olha o sofrimento dessa família. Meu nome é Antônia e eu perdi minha filha de 30 anos. Ela me agrediu e eu agredi ela. E eu cheguei ao desespero e eu estrangulei ela. Eu me chamo Igor e minha irmã foi morta por um monstro. Luciana Gimenez, eu estou aqui com a dona Antônia, a mãe da Ana Carolina e também o irmão dela, o Igor, que mesmo nesse momento de dor, eles resolveram conversar com a nossa equipe, eles aceitaram o nosso convite por um único objetivo. Qual é, dona Antônia? Justiça, queremos justiça. No dia em que o Anderson tirou a vida da sua filha, ele ligou para a senhora e falou o quê? Ele tirou a vida da minha filha, depois ficou falando comigo pelo WhatsApp como se fosse a minha filha, para ganhar tempo, me iludindo para que eu ficasse tranquila lá em Fortaleza, enquanto minha filha estava morta com ele. Igor, ele tinha um histórico agressivo, a sua irmã relatou o quê? Eles tiveram uma briga, ela se trancou no quarto, ele quebrou a porta de um murro. Eles tiveram uma briga no elevador, onde ele quebrou o elevador. Tudo por ciúme? Tudo por ciúme, onde ele não aceitava um término de um namoro e ficava insistindo. Ela me mandou fotos relatando que ele ligava para ela de 4 horas da manhã, começava a ligar, ligava 200, 300, 400 vezes no dia para ela. Por isso que ela se sentia perseguida. E desde esse ocorrido, ela tentava não relatar mais as coisas para a família. Para preservar vocês? Mãe, porque ela já estava, como com um término muito extenso, já estava desgastando muito a família. Então ela começou a relatar muitas das coisas para as amigas. Entendi. Então, grandes coisas nós não sabíamos. Estava tentando tirar ela de uma vida que ela optou por não
queria mudar de vida, entendeu? Ela comentava algo sobre ele? Ela já estava desgastada psicologicamente, ela estava debilitada psicologicamente, só que ela não queria mais ele, ela tinha certeza absoluta que ela não queria mais ele. Talvez por ele estar ameaçando ela com fotos, porque agora que ele quer denigrir a imagem dela, então alguma coisa mais forte tinha por trás para que ela preservou a gente. Se ela morreu para preservar a privacidade dela. Mexi no celular dela e ela se irritou. Eu tinha visto uma conversa dela com o cliente. A senhora falou que ele está difamando a sua filha. Ele alega que ela era garota de programa, inclusive expôs algumas fotos dela, né? Algumas fotos estão na mídia. Como é que é para a senhora isso? Porque, assim, além de ter tirado a vida, existe essa difamação, né? Porque agora ele quer denigrir a imagem dela. Mas mesmo, seja o que ela for, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Tem o direito de viver. Outra coisa, se ela é o que ele está dizendo, por que ele queria casar com ela? Por que ele amava tanto? Por que matou por ciúme? Que ele ficasse muitos anos preso, sem direito de sair, de respirar, como ele fez com a minha filha, tirou a vida da minha filha. Com algum tempo, que seja 10, 20, 30, ele estará solto. E isso, ele ficará de volta com a família dele. E a Carol nunca mais estará com nós. Só no nosso pensamento e no nosso coração. Olha, Luciano, o que mais me dói agora, que após enterrar minha filha, eu vou precisar viajar 380 quilômetros para contar pro meu pai, que tem 87 anos, que ama minha filha e que não sabe que a minha filha está morta. Ele vê as reportagens, mas não sabe que a minha filha está morta. Ele pensa que ela está fazendo algum concurso para dançar. Ele pensa que ela está brilhando na TV, mas não morta. E eu vou contar isso para ele, porque é um direito que ele tem de saber. Que loucura. A amiga está chorando, quer dizer, isso te trouxe, Kemi, uma tristeza profunda. A gente vê o irmão, a mãe falando. E eu concordo com a mãe, nem que ela fosse garota de programa, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. É o direito dela de livre, de ir e vir, fazer o que quiser, entendeu? Esse monstro, porque quem faz um negócio desse é um monstro. E mais, ali ele fala que ela o atacou. Ela deve ter o atacado para se livrar da esganadura que ele estava fazendo nela. Por isso que ela deve ter o atacado. Luciana, a Carol, ela era uma menina muito frágil, sabe? Eu faço arte marcial, faço jiu-jitsu, e eu sempre brincava com ela. Eu pegava na mão dela e falava assim, nossa, como sua mão é delicada. Olha só, sua mão é de menininha. Olha a minha mão como ela é. Ela é mionzinha. Nossa, ela era muito delicada. Ela não sabia dar um tapa. Ela deve ter tentado arranhar ele. Ela sair da esganadura, não tinha condição de fazer nada. Ele é um covarde. Mas o que eu não entendo é... E, aliás, eu vou até perguntar... para Brisa. Brisa, eu vou te colocar na história porque você foi agredida 3 vezes. Por que você só foi denunciar na terceira? Por que na primeira você não denunciou? Porque isso me diz um pouco aqui da história da Ana. Por que as mulheres independentes, bonitas, que trabalham, que têm a sua própria vida, por que elas não levantam e falam, chega? Por que espera a segunda vez? No seu caso, você me explica, por favor. Luciano, eu acho que, como toda mulher, ela sempre acredita que o parceiro vai mudar. Porque a gente conhece uma pessoa boa, uma pessoa que nos trata bem, que nos dá carinho, que faz tudo pela gente e, de repente, a pessoa muda. Tá, então, no seu relacionamento, você foi agredida a primeira vez, você relevou. Como é que foi? Sim, aconteceu e ele pediu desculpa, falou que nunca mais ia acontecer e eu gostava dele, eu desculpei. Foi sério a primeira vez? Machucou muito? Fiquei com o braço com hematomas. Ok. E aí você não ficou com medo dele? Não. Ô, Luciana, Segunda vez? Segunda vez também foi de deixar meu braço machucado e também também pediu desculpas e eu relevei de novo. Você não ficou com medo dele? Não fiquei. A gente sempre acha que a pessoa vai mudar. Você não ficou com medo? Não sei, eu acho que assim, a mulher, quando ela passa por isso, ela começa a buscar um tanto de desculpas do porquê que ela está passando por aquilo. Você se sentiu culpada? Você teria feito alguma coisa? Sim, acho que eu conversei, inclusive, depois com muitas mulheres que me procuraram depois do que aconteceu comigo, e as histórias são muito parecidas. Elas se sentem culpadas, acham que elas estão fazendo alguma coisa de errado. Você se sentir culpada? Que, aliás, não existe isso, Na verdade, gente? A gente fica se perguntando, né? Exatamente isso. O que eu estou fazendo para estar passando por isso?
E a Brisa, terceira vez? Eu penso assim... Deixa eu só perguntar da terceira vez. E como é que foi a terceira vez? Ah, é verdade. Aí da terceira vez eu já não, Foi sério não demais? aguentei mais e resolvi fazer a queixa. Mas ele bateu muito em você? Não, ele nunca me bateu muito. Entendi, só segurava. Isso. Mas que isso é uma agressão. Aí deixava meu braço machucado, me jogava. E aí você se separou? Isso. Porque o importante é sair de perto, né? Se separar, porque você tem esse direito também. Você não precisa ficar sofrendo agressão, né? É, exatamente. Você contou pros seus pais, Brisa? Só quando eu fui fazer a queixa. Só a terceira vez? Só. Porque as mulheres não contam, porque Não, sabe, vergonha. se o pai souber, o pai pai vai lá tomar e uma desce providência. o safanão no cara. Luciana, o que a Brisa está contando, nós temos que trazer estatística aqui. De 80% a 90% da mulher. Quando ela vai à delegacia, já passou por uma série de agressões. Ela teve coragem e Como foi. Deu uma semana, volta e quer retirar a queixa. Doutora. Mas eu acredito, Brisa, que a mulher ela é muito benevolente, né? A mulher foi o que ela falou ama também, com né? muita intensidade. E os ciúmes, doutor, sempre foi visto como um zelo, como um cuidado. Então, assim, tem ciúmes, é o tempero da relação, então a pessoa me ama, e não necessariamente. E a diferença entre o ciúme normal, que todo ser humano tem, é uma emoção comum, para o ciúmes patológico, é muito tênue isso. Então, na verdade, quem agride verbalmente, quem dá um tapa, dá um chacoalhão, na verdade, a tendência é que isso se reproduza. Mas a mulher está sempre perdoando, isso tem muito a ver também... E mais, doutora, e mais, só complementando, mesmo que a mulher chifre, que saia com o outro, ninguém tem direito de matar ninguém. Não, claro que não, tem isso não justifica, nada, você tem de o direito forma de falar, alguma. pra mim não serve, O relacionamento não está bom, sai fora. Não gostou da pessoa, se muda, vai embora. Então, mas, na verdade, as mulheres dormem com o inimigo. Né? Ela convive com o inimigo e não percebe. Mas, doutora, só um detalhe. A Brisa falou, eu perdoei porque ele disse que ia melhorar. O homem, ele faz isso, ele se ajoelha, ele chora, ele traz café da manhã, ele compra presente, ele faz de tudo. Eu vou mudar. Mas não procura um tratamento É isso que eu ia psicológico. falar, porque se o cara realmente tem um temperamento ruim, ele pode procurar um tratamento, porque vamos dizer que ele possa... Não procuram. Pode procurar um psicólogo, procurar tomar um remédio, a mulher pode ver que existe uma tentativa de Não, mas melhora. talvez, na condição de mulher, nós deveríamos pedir isso. Deveríamos colocar isso como uma Enfatizar. imposição. Tá, então eu fico com você, desde que Você vai se tratar. você se trate. Porque, na verdade, essa benevolência que a gente tem, ela Acaba nos causando coloca crime. num estado de perigo, não? Olha, uma das hipóteses levantadas para esse crime foi a premeditação, que ele já tinha premeditado, que ele já tinha vindo ele veio de Fortaleza, desculpa, veio de Fortaleza, pensando que ia fazer isso. A minha pergunta é, será que o Anderson foi realmente à procura de Ana Carolina com a intenção de matá-la? A advogada dele falou sobre isso. Eu vou te falar, viu? Eu não perdoo, mas coloca aí. Eu sou uma pessoa batalhadora, eu estou abraçando esse concurso de corpo, alma e coração. Eu não aguento mais o Anderson me ligando. E acabei enforcando ela até ela chegar lá. O crime não foi premeditado. Ele tinha planos com a Ana Carolina. E eu entendo que quando você fala em premeditação, você não faz planos para o futuro, né? Aconteceu por uma circunstância que levou ele a uma violenta emoção e acabou ocasionando todo o fato. Eu conversei bastante com o Anderson sobre toda a situação, me contou detalhes de como foi, do que eles vivenciaram naquele domingo e naquela segunda-feira. E premeditação não ocorreu. Isso em hipótese nenhuma. Ele não veio, conforme foi falado, para matar a Ana Carolina de forma alguma. E isso está sendo até bem colocado até pela delegacia que tem feito toda a investigação para essa conclusão. Acho que essa conclusão vai ser geral nesse sentido. Ah, que bom. Então, você não premeditou, tudo bem. Tudo ótimo. Aí, então, né? É interessante, a doutora fala que não premeditou, não. mas ele sobe no apartamento, ela estava desesperada, subiu, porque era apaixonada. 3 dias tentando, 3 dias tentando. Mantém uma relação sexual e em seguida é morta. Quer dizer, em poucas horas ele naquele apartamento, em poucas horas, teria tido relação sexual e matou a moça.
E mais. Aí eu quero saber o seguinte, o pessoal está falando aí na enquete, né? A gente já vai voltar para a enquete, mas olha só, ele ficou 3 dias com o corpo da moça. Desculpa, eu sei que você é amiga dela, mas isso... Você me desculpa mesmo, até... Mas ele ficou 3 dias com o corpo da moça, com a moça, da Ana, em decomposição. Ele deu banho nela, ele penteou o cabelo dela. Gente, essa pessoa... Não está normal, né, doutora? Me explica. Não, de forma alguma. Porque se ele aconteceu na hora da raiva, ele fez aquilo, ele nem saberia dizer se ela estava viva, não poderia ter chamado socorro. Mas nada justifica o crime cometido. Se você está fora de si, você sai do apartamento, você sai da situação, não é, doutor? Nada Doutora, justifica. Mas ele esganou e penteou o cabelo dela. Me fala o que é isso, Com doutora. certeza. Isso é um transtorno, com certeza. Isso é um ciúme patológico, isso é uma doença, de um transtorno de personalidade, porque não é possível. Esse moço, com certeza, já deu indícios desse desequilíbrio. Isso não apareceu agora. Não é normal, né? Não, mas claro que não. Simone. Claro que não. Ô, Luciana, agora tem uma pergunta aqui muito interessante para Brisa. Brisa, é possível perdoar uma traição, né? Uma agressão? Uma traição não, uma agressão, desculpa. Eu acho que, na maioria dos casos, todo mundo acaba perdoando. Você perdoou o Cadu Moliterno? Eu perdoei. Eu não sinto mais raiva dele, eu não desejo mal nenhum a ele, mas quero manter distância, desejo que ele seja feliz, tendo a vida dele e eu a minha. Okay. Hoje só fica assim a tristeza do que aconteceu. Na época tinha ameaça de processo. Vocês continuam se enfrentando nos tribunais ou o que passou, passou? Não, ainda... Tem o processo. Tem o processo. Uma pena, né? Um rapaz tão bonito, tão talentoso. Que você foi muito gentil comigo nas entrevistas, não, pode procurar um tratamento, porque às vezes esse temperamento explosivo também o afeta, ele não consegue, não sei, eu não conheço, ele sempre foi muito gentil comigo também, mas precisa procurar um tratamento, tem jeito, não tem, doutora? Com certeza, a pessoa precisa fazer um tratamento psicológico, precisa ir passar com um psiquiatra, ela quiser melhorar, tomar uma medicação. Aí sim é importante a mulher, a esposa, a namorada, quem quer que seja, estar ao lado dando apoio. Agora, eu penso que no primeiro indício, segunda mas calma, vez... a gente não pode colocar... Isso é agressão, mas é um outro tipo. Ele nem chega... Não estou dizendo que é pouco, mas a gente está falando de um monstro aqui, né? Quer dizer, uma pessoa que chega a esse ponto é uma pessoa que está acima da curva de normalidade. A gente não está querendo misturar alhos com bugalhos. Ele dizia que não, né? Disse que não premeditou, mas quando a mãe da Ana tentou falar com o Anderson, ele mentiu que estava em São Paulo. Ele até enviou umas fotos, né, Lordela? Umas fotos mentirosas, dizendo que não estava em São Paulo. E ficou falando do celular dela. Quer dizer, isso existe uma premeditação. Então, nem que fosse antes, mas os 3 dias já é uma outra premeditação. Agora, porque ele já está lá 3 dias. Luciano, uma coisa importante para dizer é o seguinte: o homem não vai matar a mulher na primeira agressão. A primeira agressão é verbal, depois é um empurrão, depois o que a Brisa conta, a pessoa segura no braço e chacoalha. Aí vem uma agressão, um tapa, um murro. E se a mulher vai perdoando e perdoando, e eu digo, o que aconteceu com Elisa Samúdio? Ela foi agredida, tentaram interromper sua gravidez, ela foi à delegacia, se escondeu durante 6 meses. Teve o filho e o goleiro Bruno a convenceu. Vem para o Rio, fica no hotel que nós vamos resolver tudo. E ela foi, contra a vontade da sua advogada. Então a mulher ela vai reiteradamente, como disse a Brisa. O relato da Brisa é o relato das mulheres. Arruma uma desculpa para ficar com o homem. Não conta para a família de vergonha e de medo, porque se contar para a família, o pai vai dar um barraco. Se o seu pai soubesse, na primeira vez, o homem já tomava uma providência. E, na verdade, também, a mulher que sofre agressão, ela ainda sofre um preconceito em cima disso. Né? Ela sente vergonha, ela se sente humilhada, ela não quer aceitar que aquilo está acontecendo com ela. Tem a situação também do gostar, do estar apaixonada. Eu tenho relatos de mulheres que estavam grávidas, uma mulher estava grávida e o marido deu uma facada na barriga dela. Isso. E ainda assim ela não se separou dele, porque ela era completamente apaixonada, era uma dependência emocional muito grande. Codependência, né? Então, assim, são várias situações que a mulher também não se separa, eu só vou levantar uma lebre aqui. A Ana, ela nunca tinha dito para você que tinha sofrido uma agressão. Então, será que teria sido a primeira? Ela nunca, assim, a agressão física, ela nunca comentou? Então, a Ana... Nunca comentou? Ela tinha um lado dela um pouco reservado. Ela nunca comentou
esse tipo de agressão física, mas agressão verbal e um terrorismo tava chorando. psicológico. Mas o áudio já diz tudo. O medo, ela estava com medo. Não, ela estava apavorada. É. Ele fazia terrorismo psicológico com ela. Ela não estava aguentando, ela não conseguia mais trabalhar, não estava conseguindo mais fazer nada. Não, inclusive, por que ela mandou bloquear a entrada dele de qualquer maneira? Porque realmente ela estava com medo. Alguma coisa ele fez. Santo não era, né? Ela não estava nem indo fazer as aulas de dança nos últimos dias. O nosso não conseguia professor, sair de casa, né? ele comentou, ele falou, cadê a Carol? Ela sumiu. E um dia antes de eu ficar sabendo o que aconteceu. Mas alguma coisa ele fez. Se a justiça ou se a advogada dele está dizendo que não foi premeditado, ela achava que ele estava premeditando alguma coisa, porque ela mandou bloquear a entrada dele na justiça, na casa. Então ela estava com medo. Então alguma coisa, alguma ameaça ele teria feito. Concorda ou não? Não tenha dúvida. Alguma coisa, porque ela chegou nesse ponto. Não quero que ele venha na minha casa. Então alguma coisa tem ali de premeditação. Agora, queria perguntar para a doutora Sandra o seguinte, doutora. De um lado nós temos muitos homens agressivos. Homens que não conseguem suportar ciúmes e possessividade. Mas quando você junta uma mulher também com problema de desequilíbrio, que ela também não consegue se desvincular. E aí eu vou dizer, doutora, os dois estão doentes? Ah, com certeza. É uma situação que a gente sempre pensa num agressor e numa vítima, né? A codependência, Mas, né? E tem, no caso, até aquelas mulheres que amam demais. Mas aí, no caso, também tem mulheres que são extremamente ciumentas e fazem da vida do seu companheiro um inferno. Elas infernizam de toda ordem. Então, aí, na verdade, agora, tem também aquele casal que é par complementar. Agora, a advogada de defesa falou qual é a versão do Anderson para esse crime. Se é que tem uma versão, né? Vamos ouvir. Mexi no celular dela e ela se irritou. Eu tinha visto uma conversa dela com o cliente. Quando ele começa a contar sobre como eles brigaram, os motivos que levaram a ele ter acabado matando a Ana Carolina, ele fala, eu não consegui me segurar. Ela veio para cima de mim e eu acabei cometendo o que cometi. A primeira vez quando ele chegou na delegacia e falou da prostituição, a família dele sempre se posicionou no seguinte sentido: vamos preservar a Ana Carolina. Até porque a família dele teve conhecimento disso também nessa mesma briga que o Anderson e a Ana Carolina tiveram lá em Fortaleza em setembro. Salvo engano, essa briga foi até presenciada pela família da Ana Carolina, onde ele chegou para a família da Ana Carolina e contou que ela estava se prostituindo em São Paulo. Segundo relatos, ela tinha dito para ele que no dia 8 de setembro estaria retornando a São Paulo e ele ia, salvo engano, para o Belém, para uma viagem de trabalho, e novamente, por conta de mensagens telefônicas, ele descobriu que isso não era verdade. Existia aquela desconfiança de que ela continuasse nessa vida. Então ele ligava com mais frequência, sim, ele relatou isso pra gente. E nisso de ligar com muita frequência, eles começaram a ter mais brigas, né? Uma hora e meia que eu conversei com ele, durante 30 minutos nós tivemos efetivamente uma conversa, o resto ele estava chorando e arrependido, falando que matou uma mulher que amava. Eu matei a mulher que eu amo, sabe? Com minhas próprias mãos, cara. Doutora, esse chorinho dele ali tá meio estranho, hein? A mim não me convence. Sinceramente, não me convence. Todo ser humano normal não é capaz nem de matar um animal, né? Quiçá um ser humano. Então, assim, esse tipo de argumento realmente me soa muito falso. Eu não consigo dar nenhum tipo de credibilidade, porque não faz sentido. Você não está satisfeito num relacionamento, você sai fora. Você mata a né? pessoa. Agora, você vai matar? Não, e se ela fosse garota a pessoa, de programa mesmo também, é problema que ela dela. mesmo que ela fosse. Não é o caso, dela. não justifica. Então, assim, ela quer continuar na vida dela? Tá bom. Então, Não eu tá vou bom sair pra mim, fora. claro. Não tá bom para mim, eu caio Agora, fora. Luciana, ela poderia ter evitado essa morte se ela tivesse feito o seguinte. Mas ela tentou. Não é que ela tentou, que ela doutora. deixou ele subir no terceiro dia? Mas não foi ela ela. mandou o áudio. Quando nós colocamos aqui, ela estava desesperada. Se na sexta ou no quem sábado... ela mandou esse áudio? Foi pra família. Eu ofereci ajuda a ela várias vezes, mas eu percebi que ela tinha pena dele mesmo. Ela teve pena, ela pediu ajuda para você. Se ela Mas tivesse pedido ajuda, não atendia as ligações Luciana, ao dele. telefone 190,
a Polícia Militar ia ser chamada. E aí nós começamos o programa com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está no papel. Ela se materializa quando você liga para o 90. A Polícia Militar teria ido lá, teria detido, teriam ido à delegacia e aí começaria todo o processo. Ela teria o direito de pedir o afastamento. Quando o prédio chama a polícia, e temos que enaltecer a polícia chegou, ele estava fugindo de táxi e foi preso. Só que foi preso tardiamente, porque ela já estava morta. Se ela chamasse a polícia na sexta, no sábado, no domingo... Ele já tinha agredido a Ana Carolina, inclusive na frente da família, Luciana, mas depois ele ligava para a dona Antônia, ele pedia desculpas, ele fazia toda essa encenação, inclusive para a Ana. As pessoas não imaginavam que ele pudesse ir tão longe. A dona Antônia me relatou, sim, a família me relatou que um dia ele ficou muito agressivo, chegou a cuspir na cara da Ana Carolina perante todos, mas depois ele se dizia arrependido. A família acreditava nele e ela também. Agora que ele tem muitos problemas psicológicos, isso é fato, Luciana, porque ele passou dias abraçado com o corpo e a pessoa tá morta. Ele matou a pessoa e dorme abraçado. Dá banho, penteia o cabelo. É muito louco, entendeu? Mas talvez não seja louco, não, viu? Às vezes é porque ele tentou fugir, né? Tiago, posso explicar essa loucura? Pode, por favor, Lordela. Na minha experiência na área de mais de 25 anos, para mim, uma das possibilidades é que ele estava, naqueles dias, imaginando como tirar o corpo de lá. Só que ele não é da cidade, não tinha carro, e é uma dificuldade imensa. Teve uma moça aqui em São Paulo, todo mundo sabe, que matou o marido dentro de casa. A Elise Matsunaga cerrou o marido, esquartejou e arrancou. Para mim, doutora, ele prepara a mulher, deixa ela toda bonita, toda arrumada, e tentou, durante aqueles dias, arrumar uma maneira. Como é que eu sumo com esse corpo? Mas aí o que acontece? Era difícil sumir com o corpo, ele não conhecia o apartamento. Aí veio o cheiro do estado de decomposição do corpo. Deu um banho, comprou incenso, ligou o ventilador. Não adiantou. E aí os moradores vizinhos começaram a sentir um cheiro. Liga para o zelador, para o síndico, começaram a ligar. Ô Anderson, o que está acontecendo aí? Não, não é nada. Deixa eu entender uma coisa. Por que ele entrou no final, depois de 3 dias? O zelador deixou ou foi ela que deu o ok? Não, ela deixou. Ela deixou. Ela deixou. Mas eu acredito que é tão difícil para a pessoa que ama um parceiro imaginar que ele possa ir tão longe. Que ele possa se transformar num monstro. Ele estava obcecado por ela, ele hackeou todas as contas dela, todas as mídias sociais. Ele hackeava? Há pouquíssimo tempo. Eu não sei como, ele descobriu todas as senhas dela. Inclusive, eu tinha feito um Insta para ela, para divulgar as fotos dela como modelo. Eu levei ela para fazer um ensaio, fiz umas fotos junto com ela. E eu coloquei lá um Insta mais profissional, com umas fotos legais. Até esse Insta ele conseguiu roubar a senha. Não. Ele pegou a senha de tudo dela. Ela tirou o dinheiro dela que ela tinha no banco, porque ela estava com medo. Que ele entrasse. Inclusive, quando ele estava fugindo, os policiais jogaram ele no chão, o que caiu do lado dele foi o dinheiro dela, o RG dela e o celular dela. Então, eu não acho que esse cara é um bandido. Ele estava planejando tudo. Ele estava com o dinheiro dela. Isso não é amor, isso é uma obsessão. Uma coisa doentia, né? Muitas mulheres ainda sofrem com essas agressões dos seus companheiros e as pessoas assistem. E olha só que loucura, o Super Pop fez o seguinte, fomos às ruas mostrar a reação das pessoas que presenciam essa briga, por exemplo. Está tendo uma briga, o que você faz? Vamos assistir como é que o pessoal aqui em São Paulo reagiu vendo uma briga de casal e uma agressão do homem à sua parceira. A nossa atriz será agredida pelo nosso ator. Será que as pessoas vão intervir? Ai! Olha só, a nossa atriz se aproxima. O nosso ator vai começar a discutir, olha só. O que está acontecendo? Você... Não, vem cá. Vem aqui. Aqui, ó, aqui. Aqui, pelo menos. Vem aqui, conversa aqui comigo. Olha aquele homem que está atrás, Fábio, mostra, ele só observa. Otário aqui, não. Você é uma ordinária. Eu quero que você assume as que você anda fazendo. Rafael, o povo tá olhando. Você é tão cara de pau que você chega me beijando. Você faz a... Essa senhora passou já super indignada. Porque você sabe muito bem do que eu tô falando. Não, eu não sei. Se eu soubesse, eu não estaria perguntando. Assume logo. Menino, tá louco? Assume. Rafael, para com isso.
Aí, assume as merdas que você tá fazendo. Para com isso, você tá louco? Você tá ficando louco? Assume. Olha, olha as pessoas olhando. Tira a mão. Para! Assume. Você tá... olha, Assume. Olha o que você tá fazendo, você tá me constrangendo. Não tô nem aí porque o povo tá pensando. Você tá... Não me põe a Calma. mão. Você tá... Não me põe a Você mão, tá... quero saber. Tem um homem ali atrás. Você é muito cara de pau. Será que ele vai fazer alguma coisa? Que até o... Você é muito cachorro. Você tá me machucando. Você tá me... Alguém tá falando. Vou chamar a polícia. Para com isso. Eu quero abrir da tua boca. Vou quebrar aqui na rua. Ai. Eu quero abrir da tua boca. Você tá entendendo? Eu quero abrir da tua boca. Para. Assume. Para com isso. Assume. Para com isso. Assume. Para com isso. Assume. Para. Perdeu alguma coisa aqui, irmão? Você tá pegando ela também? Você que é louco que está parando aqui olhando. Tá com algum problema? Continua, sai andando, sai andando. Para com isso. Uma pessoa resolveu intervir. Para com... Para. Na moral. Para de coisa. Para de coisa. Olha só. Pelo amor de Deus. Atenção, olha. Vai encostar na mina? Fica na sua. Vai apertar o braço Calma, pelo amor de Deus. Você tá pegando ela também? Para. Mas ela é minha mina, você tá pegando ela também? Pelo amor de Deus, para. Você tá pegando ele também? Rapidamente, olha só, esse homem ele está indignado. Fica na sua, rapaz. Você tá pegando ele também? Tamanho, mano. Pelo amor de Deus. O que você quer? Ai, moço, não faz igual não, moço. Olha uma senhora. Para. Uma senhora resolveu intervir. Não é assim, moço. Não é assim. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Não põe a mão, não. Não faz isso, moço. Para com isso. Para com isso. Vai pra casa, moço. Você vai ter que ir embora pra nossa casa. Oi, para, moço. Oi, moço, o que tá acontecendo? Não, ele tá agredindo ela. Ele? É, o tamanho dele. Ai, é mentira. Vem cá, deixa eu conversar com vocês. Calma, calma, que ele disse que tá aqui ofegante. Olha, eu tô até nervosa junto com vocês. Tá até branco, calma. Nossa, que bonitinho. Fiquei emocionada. Que bonitinho, gente. A senhorinha daquele tamaninho, gente. Que fofa. Tem que intervir mesmo. Não pode deixar acontecer esse negócio, não. Que bonitinha a senhorinha, Simone. Você viu, Luciana? Ela foi lá, macho. Não, foi lá e separou. E os dois separou rapazes também. Que bom, gente. Que bom a gente ver que na rua tem gente que toma partido, chama a polícia. Nessa hora, chama a polícia. Na dúvida, 190. Simone, eu vou para os comerciais e quando eu voltar, vamos comentar o fato das pessoas terem também invadido ali e se posicionado. Muito legal isso, fiquei muito orgulhosa dos paulistanos. Vamos aos comerciais e já volto falando de Ana, a bailarina, a dançarina, que infelizmente perdeu a vida por um maluco, que eu vou falar, porque é um absurdo. Eu já volto, depois dos comerciais. Hoje tem mais um desafio no nosso reality, quando a transformação acontece. O que será que a Embeleze preparou pra gente? Olha só. Boa noite, Luciana. E hoje nós temos o terceiro desafio do nosso reality. E o Rodrigo e o Jaime, que se inscreveram através do site da RedeTV, vão mostrar todas as suas técnicas. E a Gisele da Embeleze vai analisar cada participante e dizer quem será o vencedor dessa prova. E o desafio é minimizar o efeito da raiz crescida, mas sem radicalizar. Então, os nossos participantes vão ensinar aos seus clientes como fazer isso usando os produtos da linha Família Novex Meus Cachos. Vocês terão 1 hora, ok? Boa sorte! Fê, vou estar te apresentando agora o tratamento que nós vamos estar colocando no seu cabelo, tá? Nós temos algumas formulações aqui. Eu tenho cachos vibrantes, cachos intensos, cachos suaves e todos os tipos de cabelos, para cachos soltos. Esse shampoo é a linha de tratamento da Novex Meus Cachos. Acabei. Hoje a gente vai fazer um tratamento com os meus cachos, tá? E a gente vai reativar novamente os seus cachos. Agora a gente vai usar os meus cachos intensos, que ele contém cranberry para ativar mais ainda esses seus cachos, ok? Acabei. Quem se saiu melhor nesse terceiro desafio? Quem conseguiu demonstrar os cuidados necessários para as cacheadas foi o Rodrigo. Rodrigo, parabéns, Rodrigo! É com você, Luciana. Obrigada, Simone. Parabéns, Rodrigo. E ainda dá tempo de você participar. Entre no nosso site agora, redetv.ual.com.br/superpop e se inscreva. Embeleze, paixão pela vida. Tudo de bom.
Simone, como é que tá a nossa enquete? Olha só, Luciana, você já sofreu agressão em um relacionamento? Sim, 67% e não 33%. Olha que triste, Luciana. Quase 70% das pessoas disseram que já sofreram algum tipo de agressão. Ô, Lordelo, deixa eu entender uma coisa. A primeira agressão, então, ela deve ser ou tratada ou a relação terminada. É isso que eu entendi. Não tenha dúvida. Se o marido, não adianta pedir perdão, dar presente e chorar. Se a mulher quiser fazer um acordo, tem que ser um acordo de tratamento. Se não fizer, a Lei Maria da Penha está aí para isso. Você faz o boletim, você pede o afastamento da pessoa do lar, o marido tem que sair do lar, o juiz vai determinar uma distância de 300 metros que não pode aparecer e vai determinar a pensão. Ok. Na área criminal, isso é uma novidade. Doutora, eu tenho que ir para os comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta que até as mulheres estão se perguntando em casa. Uma vez agressor, sempre agressor, existe um tratamento que seja que funcione, que seja eficaz para esse tipo de atitude? Vou para os comerciais e já volto, até para você ficar ligada. Se seu marido já te agrediu uma vez, a gente vai descobrir se é que existe um tratamento ou não, depois dos comerciais. Antes de irmos para os comerciais, até para todas as mulheres que estão aqui, a pergunta é, a mulher ama, ela quer dar uma segunda chance. Existe realmente algum tipo de recuperação se ele fizer um tratamento psicológico? Como é que funciona? Existem Sim, casos? Com certeza. É sempre importante fazer o tratamento psicológico. A gente utiliza a terapia cognitivo-comportamental para poder mudar a maneira de pensar e mudar a forma de agir, mas também é importante o acompanhamento médico, porque às vezes a pessoa está num grau de ansiedade tão grande que ela não consegue sozinha dar uma maneirada. Então é importante fazer o tratamento médico e psicológico. Isso é legal até para os homens que estão nos assistindo agora, que amam as suas mulheres e que têm um temperamento extremamente difícil e podem realmente querer lutar contra isso. Eu não estou aqui para dizer que todo homem que tem um temperamento ruim tem que se separar, mas se você quiser efetivamente lutar contra o seu temperamento explosivo e ser um marido melhor e ser um pai melhor, faça um tratamento, procure um tratamento. Eu acho que quem quer, muda. Tenta. Eu quero perguntar como é que ficou a nossa enquete, Thiago? Luciano, a pergunta é, você já sofreu agressão em um relacionamento? Sim, 73%. Olha isso, e não 27%, ou seja, subiu do que antes estava dando 67%. Ok, olha, eu estou com um tempo curto, infelizmente eu tenho que terminar, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. A Brisa, muito obrigada por estar aqui, mostrando o seu rosto, mostrando que você conseguiu se livrar de um relacionamento difícil. A Kemi, muito obrigada. A Kemi está passada com a perda da amiga. Boa sorte para você. Luciana, queria só ressaltar para as mulheres que têm medo, que acham que não tem vida após uma agressão, que tem vida, que elas conseguem se superar. Okay. Hoje eu sou madrinha de uma ONG que defende essa causa, a ONG Essas Mulheres. E assim, a gente tem vários casos, a gente não de superação. Okay. E as mulheres não podem ficar com medo. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Doutora Sandra. Obrigada, querida. E lembrando que antes da gente amar muito o nosso parceiro, a gente precisa se amar. Eu acho que quando a gente se ama... É isso aí. Lordelo, muito obrigada, arrasando aqui todo sábado. Só para lembrar, Operação de Risco todo sábado na Rede TV, 10h15 da noite. Isso aí, muito bom. Muito, muito bom. Queria agradecer Thiago e Simone, muito obrigada. E ó, lembrando, você merece ser respeitada. E respeitar o seu parceiro também, que também não pode bater em homem, não. Vamos ressaltar. Muito obrigada a todos. Respeito é bom e necessário.